Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens no seu tempo. Uma parceria da Rádio 89.1 FM e a FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Aqui é Kali e juntamente com o Daniel vamos estar com você na próxima 1 hora com o programa Desconcertos. Nos últimos programas falamos sobre melodia e hoje vamos iniciar com o tema harmonia. Isso aí, Kaline, boa noite a todos. Bom, alguns livros de harmonia costumam definir a harmonia como sendo uma combinação de 3 ou mais notas tocadas simultaneamente. Só que para mim isso é uma definição de um acorde, porque um único acorde isolado ele não é suficiente para caracterizar uma harmonia. Então eu acredito que a harmonia tem a ver com o estudo das relações entre esses acordes. E essas relações podem se manifestar de várias formas diferentes. No grau de importância dos acordes, na relação de tensão e relaxamento que eles vão criar um direcionamento, no colorido que eles geram, enfim. Uma série de possibilidades, né? Já deu para perceber que esse é um dos meus assuntos favoritos, né? Que é um assunto que eu gosto muito de ensinar na FAMES. E vamos falar sobre isso ao longo do programa, bastante sobre harmonia. Mas pra gente começar, vamos de música então, né? Vamos ouvir a música Água, que é da nossa convidada Flávia Caetano, que vai estar aqui daqui a pouco para conversar com a gente. E vamos ouvir então Água, da Flávia Caetano. Entre o mar e o céu não se distingue o azul. Azul é cor da terra. Água pelos 4 cantos aonde quer que eu vá. Então, por que ela tem que se acabar? Água pra beber, água pra molhar, água pra banhar, água pra chover, água pra limpar, água pra lavar. Lave sua alma e respeite o azul. Ela é nossa dádiva, nossa redenção. Água que em nós nos faz mover até o coração. Água é vida, algo sempre ao nos refrescar. Valor que não se esmera pra deleite, seu espanto pra nos encantar. O sol sobre a areia, as ondas do mar. Água pra beber, água pra molhar, água pra banhar, água pra chover, água pra inundar, água pra lavar. Lave sua alma e respeite o azul. Ela é nossa dádiva, nossa redenção. Água que em nós nos faz mover até o coração. Água que em nós nos faz mover até o coração. Lave sua alma e respeite o azul. Ela é nossa dádiva, nossa redenção. Água que em nós nos faz mover até o coração. Água pra fazer a festa. Água que ninguém contesta. Água até pra quem não presta. Água é tudo que nos resta. Água é tudo que nos resta. Pois é, a harmonia é um tema que me chama muito a atenção, né? E para exemplificar, essa canção da Flávia também nos ajuda muito a pensar sobre o assunto. Nós percebemos como que a música ela está
intrínsecas às relações sociais, né? Composta de letra, de contradições, de palavras que precisam ser abordadas numa dinâmica contínua de transformação. Quando eu ouvi pela primeira vez essa canção da Flávia, eu fiquei pensando quantas vezes nós não trabalhamos Guilherme Arantes na escola, né? E hoje a gente tem a canção da Flávia que particularmente eu gosto muito de utilizar. Vejo que é muito de harmonia, envolve a interação entre dissonância, a tensão, a consonância, né? A resolução, que é o trabalho que a Flávia produz, né? Daniel, me conserta se eu estiver falando coisa errada. Tudo certo. Essas tensões refletem muito as contradições da nossa própria sociedade, como que a harmonia da canção demonstra um pouco disso, né? Como se fosse um conjunto de espelhos, pensando em Bakhtin e o círculo, né? Que é um filósofo que eu estudo, se refletem, se refratam, né? Entre a harmonia e o que a gente vive em sociedade. A música, ela tem isso, né? Ela chama a gente à responsabilidade. Não, com certeza. E é interessante você fazer essa relação com a sociedade, porque quando a gente tem um ambiente bom com as pessoas, se dando bem, né, todo mundo fala bem, a gente fala que as pessoas estão vivendo em harmonia, né? Mas é claro que a harmonia nem sempre está naquilo que soa bem e é agradável, né? A harmonia, ela também pode causar tensões nos ouvidos, aqueles incômodos, despertar inquietações, alívios, e tudo isso através dessa ideia de tensão e resolução que você falou aí, né? E os compositores, eles brincam muito com isso, ora para satisfazer os nossos ouvidos, resolvendo as tensões, ora aumentando essa, digamos, essa agonia, que essa tensão que não resolve demora muito tempo para resolver. Então isso acaba gerando essa inquietude na gente, né? E é muito legal que a harmonia tem esse poder de levar a gente para esses extremos entre estar feliz e estar tenso, né? Pois é, eu acredito que isso tem muito a ver também com o que a gente já comentou aqui no nosso programa sobre improviso, polifonia, diálogo, né? São situações que a gente vivencia em sociedade e contribuem para a formação nossa enquanto seres humanos. Isso aí. Então vamos ouvir mais uma música de uma harmonia muito interessante, né? Uma harmonia que vai despertar essas questões que a gente levantou aqui agora, as tensões, os relaxamentos. A música Tempo Rei, do Gilberto Gil. Será do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, Senhora do perpétuo socorrer.
pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. A Tempo Rei, do Gilberto Gil, é a música que eu utilizo muito nas minhas aulas e falo das transformações da sociedade. E aqui, pensada especialmente por refletir o que a gente comentou aqui, né? E o que o Dani fez como comentário anteriormente, né? É essa interação com o contexto da sociedade. A gente pensa que a harmonia, a letra, todo esse conjunto que chega aos nossos ouvidos, ele ressoa aquilo que a gente vivencia. E nada como o tempo, né? Como uma palavra que dá conta, então, de conduzir, de desenvolver e de trabalhar esses nossos sentidos e sentimentos. Tempo que também é um conceito musical, né, Dani? Não, com certeza. A gente diz que a música ela é uma das poucas artes que é temporal, né? Ela se dá ao longo do tempo, apesar que toda arte, na verdade, é temporal. Você precisa de um tempo para apreciar um quadro, apreciar uma escultura. Então, mas a música, de fato, é uma arte que acontece sobre o tempo. A gente pode olhar a partitura, mas a gente tem que ouvir, precisa de tempo para ouvir. Então, tem tudo a ver realmente com a ideia de música e do programa, né? Bom, e quando a gente fala de harmonia, Kaline, uma das primeiras pessoas que vem à minha mente é o Tom Jobim. E eu sei, conversando aqui nos bastidores com a Flávia, que também é uma influência dela, já vai falar com a gente daqui a pouco. Mas eu sei que as harmonias dele são muito legais e eu uso muito em minhas aulas, então a gente não pode fazer um programa de harmonia sem tocar uma música de Tom Jobim. E um exemplo que eu trouxe aqui, que é um exemplo que eu acho genial, é a canção Samba de uma Nota Só, porque ele inverte a lógica musical tradicional. Geralmente, o que a gente tem? A gente tem um acorde, né? E várias notas compondo a melodia daquele acorde. Nessa música, Samba de uma Nota Só, ele inverte isso. Ele faz uma nota, que é a nota da melodia, que vai ser colorida de uma forma genial, com vários acordes. Isso é muito incrível, né? É como se cada acorde colorisse de uma maneira diferente aquela nota da melodia. E eu gosto de pensar como se fosse vestindo essa nota, né? Essa melodia. Então, cada acorde vai soar diferente ali. Isso é muito legal. Então, vamos de música, Kaline? Vamos ouvir essa música, né? Samba de uma Nota Só. Bora de música.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar em uma nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Taio da bateio badá, taio da bateio da bateio badá, taio da para bateio badá, taio da bateio badá, taio da bateio Nós recebemos aqui já um alô, a gente sabe que a gente adora interagir com vocês. Um abraço pra Estela, pro Dudu, pra todo mundo que tá sempre aqui conosco na nossa rádio, fazendo esse programa acontecer. Você está ouvindo Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens no seu tempo. Você também que quer ouvir aqui um alô nosso, manda um WhatsApp aqui pra rádio, 99808-7382 e conta aqui qual tipo de harmonia você tem escutado, tem vivenciado por aí. Isso aí, legal. Interagem com a gente, pessoal, aí mande suas mensagens. Bom, Kaline, dando prosseguimento ao nosso programa, quando a gente fala de Beatles, possivelmente a harmonia não é a primeira coisa que vem à mente, né? Geralmente a gente entende que Beatles tem uma harmonia mais simples, mas eu gosto muito de mostrar nas minhas aulas de harmonia o exemplo da Hey Jude, que eu, inclusive, eu quero que a gente ouça aqui agora. Porque a Hey Jude, ela utiliza... Apesar de ter poucos acordes, ela utiliza uma linguagem harmônica muito interessante. A primeira parte, a estrofe da música, ela é bem simples, então ela usa 3 acordes ali que caracterizam as funções tonais. Não vou dar uma aula de harmonia aqui, mas é muito simples, ela caracteriza uma coisa bem diatônica ali, só com os acordes da tonalidade. O refrão já introduz alguns acordes que são fora da tonalidade e traz uma cor diferente da harmonia. E a parte do na, né, que muda totalmente ali, essa parte ele muda de linguagem harmônica, ele sai de uma música, de uma harmonia que é tonal para uma harmonia modal, onde as relações e a lógica de construção dos acordes é completamente diferente. Então uma música simples com poucos acordes mostra vários recursos da harmonia que são interessantes de ouvir. Então por isso que eu acho que seria legal da gente ouvir a Hey Jude dos Beatles. Bora de Beatles! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little
Bom, é inesquecível, né? Como que Hey Jude fica marcante, né? Eu me recordo bastante. Inclusive tem um filme que fala, Yesterday, né? Que fala de um mundo que as pessoas não conhecem Beatles e aí o personagem principal regrava o filme. Não vou contar aqui pra não dar spoiler, mas Muito vale a pena legal, assistir muito bom. Yesterday. É lindo. Cria uma sensação na gente, né? De emoção, de energia. Vejo muita beleza nisso e na relação que isso tem com a letra, né? Eu peguei aqui um trechinho da tradução de Hey Jude, que significaria não piore as coisas. Escolha uma música triste e melhore-a. Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração. Então você pode começar a ficar melhor. Hey Jude, não tenha medo. Você foi feito para sair e conquistá-la. No minuto que você a deixar sobre da sua pele, então você começará a ficar melhor. E sempre que você sentir a dor, Hey Jude, contenha-se, não carregue o mundo em seus ombros. Muito marcante, né? E a letra quis trazer, assim, que a partir desse nosso programa fui consultar e vi que faz toda a relação com esse contexto social dos Beatles, né? Foi uma música lançada, se eu não me engano, em 1968. Surge em um contexto socioeconômico e político marcado por muitas tensões sociais. Portanto, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui no início do programa. Movimentos de contestação, de grandes mudanças culturais, uma década de um período de muita agitação com a Guerra do Vietnã, movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, uma crescente insatisfação com o sistema estabelecido. A melodia, a letra, a harmonia são muito poderosas e convidam a gente a pensar na superação, no otimismo, refletindo um espírito de resistência, né? Quando fala que se você sentir a dor, contente, não carregue o mundo em seus ombros. Então, que isso também possa servir para você, ouvinte, que está aí nossa companhia, ouvindo o programa Desconcertos. Isso aí. Essa melodia ela é realmente muito marcante, assim, né? Ela começa de um jeito marcante, são poucas notas, eu gosto muito dessa melodia e eu acho ela ideal pra gente criar harmonias em sala de aula. Eu uso muito essa música pra criar harmonias. Então, eu fiz uma versão meio jazzística da estrofe dessa música, só da estrofe, bem curtinho, pra demonstrar pros meus alunos alguns dos recursos da harmonia, um passo a passo pra chegar numa harmonia jazzística, mudando acorde por acorde. É uma metodologia que eu desenvolvi junto com meu amigo Alexandre Ferreira e eu apliquei nessa música. E pra ficar interessante, o que eu fiz? Eu peguei a voz original e fiz um arranjo com uma harmonia diferente. Então vocês vão ouvir agora um trechinho só da estrofe da Hey Jude, uma reharmonização que eu fiz em sala de aula, com diferentes cores harmônicas, diferentes recursos da harmonia. Então uma Hey Jude jazzística. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Você está ouvindo Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. E Dani, você estava interessante isso, né? Que legal, muito, muito interessante como ficou. E eu queria entender como que é essa relação entre, a partir da melodia, você provocar a reharmonização. Como que funciona isso? Qual é a relação disso? Bom, interessante essa pergunta, Kaline, porque eu costumo dizer para os meus alunos que a melodia ela vai ser o nosso limitador da harmonia. Por quê? Porque eu não posso escolher um acorde, né, que eu não posso, mas se eu escolher um acorde que entre em conflito com a melodia, com as notas da melodia, digamos, a melodia tem uma nota dó, e eu escolho um acorde que tem a nota dó sustenido, dó e dó sustenido eles conflituam, eles são um semitom que a gente chama na música. Então vai soar estranho. Se esse for o meu objetivo, se eu criar uma música que tem uma tensão em que a melodia está sempre brigando com a harmonia, tudo certo. Agora, se essa não foi a minha intenção, isso é considerado um erro na harmonia. Então, a gente tem que observar as notas da melodia e escolher acordes que dialoguem bem com essa nota. Então, é interessante porque essa relação que tem na harmonia de tensão e relaxamento também existe entre a harmonia e a melodia, que eu posso criar uma tensão quando eu coloco, por exemplo, um acorde que não tem as notas da melodia e um relaxamento quando eu coloco acordes que tenham as notas da melodia. Então, a gente pode brincar com essa relação também entre melodia e harmonia. Entendi. Indo para uma harmonia diferente, teria alguma coisa assim que segue uma lógica que a gente não está acostumado na música? Claro, né, Kaline? Eu sempre tento trazer alguma coisa mais estranha, mais diferente, assim, alternativa. Estranha do modo de dizer, né? Então eu trouxe aqui um exemplo pra gente, uma harmonia que eu gosto bastante, que é a música Colore,
que é o nono movimento do ciclo de obras Quaderno Musicale de Anna Libera, do compositor italiano Luigi Dalla Piccola, século XX. E a harmonia dessa música, ela traz coloridos bem diferentes do que a gente está acostumado. Os acordes que ele usa não são acordes que estão, digamos assim, na nossa MPB, no jazz, na música popular. São acordes com muitas tensões e relaxamentos não tradicionais. E, ao mesmo tempo, eu acho essa música ela bem leve e delicada, né? E eu gosto bastante dela. E quando a gente analisa a harmonia, entende o que está acontecendo ali nas notas, como ele constrói essa peça que é para piano, ela fica ainda mais legal de se ouvir. Então vamos ouvir Quaderno Musicale de Anna Libera, movimento nono, que é Colori, de Luigi Dalla Piccola. Isso aí, pessoal. Agora nós vamos ouvir mais uma música dos nossos talentos da FAMES, né? Que foi gravada na disciplina de Música e Tecnologia com Felipe Pessim. E o Felipe Pessim está aqui com a gente hoje. Ele vai falar um pouquinho sobre a música Na Glória, que é do Ari dos Santos e Raul dos Barros. Olá, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho dessa gravação da música Na Glória, que a gente fez no ano de 2023, lá na disciplina de Música e Tecnologia 3, que os alunos já tinham realizado as suas gravações e apareceu a ideia de gravar mais uma música, e essa música escolhida foi a música Na Glória, que é um choro. Então, os alunos que participaram dessa gravação foram o Bastian Marcelo Herrera Figueroa no clarinete, o Rafael Luiz Ribeiro Maia Fonseca na flauta, e eu chamei o professor Daniel Dias de Lima para ajudar a gente na percussão, porque essa turma não tinha percussionista, e eu acabei fazendo também o violão, porque também não tinha violonista nessa turma. Então eu estou fazendo violão, tem essa galera aí, e eu quero agradecer ao pessoal do Estúdio de Música da UFES pela parceria e por eles terem cedido o Estúdio de Música da UFES, né, na figura do Marcão, dos monitores e do professor Daniel Tapia, para a gente poder fazer essa gravação lá no estúdio da UFES. Então vamos lá conferir como é que ficou essa nossa versão da música Na Glória, esse clássico do choro.
E aí, pensando no que a gente tem discutido aqui nesse programa, acerca da harmonia e todos esses instrumentos que a gente observa no choro e nas canções que a gente apresentou, lá na educação, onde a gente estuda, né, as linguagens e a importância que cada campo tem na educação e na formação humana, para esse programa descobrimos 2 estudos, um de 1997 e outro de 2001, de autores que têm investigado o impacto da música na formação humana, concluindo, de acordo com respostas das pessoas, dos participantes da pesquisa, que dependendo do padrão harmônico organizado, as pessoas desenvolviam sentimentos muito próprios de suas emoções, despertavam emoções a partir das músicas que elas escutavam. E aí os pesquisadores viram esses padrões harmônicos e chegaram a um perfil, poderia dizer assim, né, de canções que destinava emoções para as pessoas, emoções de relaxamento, de bem-estar, de tranquilidade. Em tempos que a gente tem investigado tanto sobre a saúde mental, talvez fosse importante, né, a gente observar que diversos conceitos e aspectos da teoria musical são muito relevantes para pensar como que esses padrões, esses elementos influenciam nas nossas relações, né? Estava comentando da questão do efeito de que as músicas têm nos próprios objetos, né? Imagina em nós, seres humanos. Então, penso que é algo que a gente pode trazer também aqui no programa, indagando para você, nosso ouvinte, as músicas aí que têm repercussão nos seus padrões emocionais, alguma harmonia que eleva o seu nível, né, seu ritmo cardíaco, sua respiração, ou te deixa mais estressado, menos ansioso, te traz um relaxamento físico, emocional. Eu acho que, dependendo dos padrões que essas músicas apresentam, elas podem e têm, sim, ter um grande impacto aí das nossas respostas emocionais, né? E isso pra gente que trabalha com os seres humanos é muito importante. É legal, que isso me lembra uma teoria na música chamada teoria dos afetos, que eu não tenho muito conhecimento Spinoza? sobre isso. Sim, mas na música a gente trabalha questões sobre os acordes e as tonalidades específicas, que cada tonalidade na música, por exemplo, na música clássica, no período clássico, os compositores queriam falar uma música sobre paz, aí tinha uma tonalidade que era sobre paz, uma música sobre amor, tonalidades específicas sobre amor. Então, isso foi muito usado pelos compositores, né? Tonalidades específicas, tons de músicas específicos para caracterizar emoções específicas, né? Aí podia ser uma associação livre, mas provavelmente tem a ver também com as frequências da harmonia. Então é legal esse impacto da música na gente. E aí eu lembrei aqui, a gente estava conversando nos bastidores, a gente estava conversando sobre harmonia, e eu lembrei de um exemplo que eu gostaria de trazer também no programa, que é a música Vuli, do compositor Cole Reuter. E essa música, ela é um improviso, ou seja, não tem nada escrito, não tem a melodia, não tem a harmonia escrita, e pode ser para um grupo indeterminado de intérpretes, pode ser uma pessoa só, pode ser um grupo de pessoas, e ela é livre, então ele direciona, ele faz uns desenhos, uns diagramas que têm significados que são bem abertos e que cada pessoa vai lá e interpretar aquele símbolo de alguma forma. E é legal porque nesse contexto, a harmonia da música vai surgir pela combinação dos instrumentos que estão sendo tocados, e é uma harmonia que, digamos assim, ela surge ali em tempo real. Ela não foi planejada pelo compositor, ela não foi escrita. Então, em tempo real, ela pode criar essa tensão, esse relaxamento, ou só tensão ou só relaxamento, dependendo das escolhas individuais de cada intérprete. Então, a gente vai ouvir um trechinho da Vuli, do Cole Reuter, que foi tocada no Sônia Cabral, gravada aqui no Festival Escuta Aqui em 2023, com Antônio Carlos Guimarães na flauta, Rodrigo Farad na flauta também, Robson Saquet no saxofone e Fábio Benites no fagote.
hoje nós teremos aqui a Flávia Caetano, que é musicista, compositora, cantora, intérprete, professora e administradora. Flávia Caetano está em todas as plataformas digitais, também nas redes sociais, flávia.caetano, Flávia_Caetano, com I mesmo, tá? Bora lá então! Como foi, Flávia, seu encontro com a profissão e influências marcantes na sua trajetória? Vamos lá, boa noite a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer o convite, fiquei muito honrada com o convite. Flávia Caetano está aí há algum tempinho já na música, mas profissionalmente, o encontro com a profissão foi meio que na pandemia. Olha que absurdo, ali atrás. Porque, na verdade, eu já exerci a profissão de musicista, no âmbito religioso, no âmbito de ensino, né, de lecionar música, mas eu não considerava essas minhas atividades como uma profissão efetiva. E na pandemia, para não enlouquecer naquela paradeira, criei um programa de entrevistas, e nesse programa de entrevistas, alguns compositores que eu conheci, que entrevistei, eles simplesmente falaram comigo: Flávia, você já faz isso. Essa já é a sua profissão. E aí eu parei e falei: é verdade, eu já sou professora de música, eu já tenho alunos, eu já componho, eu já toco, eu já tenho composições, eu já tenho, não tinha gravações naquele período. E a partir daí, eu lancei meu projeto solo, né? Lancei algumas músicas de minhas composições e algumas músicas de compositores parceiros e amigos. Agora, a música é algo que está na minha família de pai e mãe. A gente ia viajar, ia para a roça, ia para qualquer lugar. Entrou no carro, ligou o rádio. Tá em casa, ligou o rádio. Vai lavar um copo, ligou o rádio. Então, a música está sempre presente, sempre esteve presente. O instrumento sempre esteve presente na minha vida. O violão. Ele não era atrativo, já que a gente está falando de influências, né? Ele não era atrativo para mim. Por quê? Porque eu ouvi o violão sendo tocado pela minha mãe. E minha mãe, minha linda mãezinha, que tem 82 anos, ela toca 3 acordes. Então eu olhava aquele instrumento e falava assim: não é interessante. E as pessoas que eu ouvia e via tocar também, eu não encontrava ali algo que fosse tão cativante para mim. Até que um dia, na TVE, que foi TV educativa, não me lembro, antiga, nacional, e eu vi João Bosco tocar. Quando eu vi João Bosco tocar, aí eu fui olhar para ver se era o mesmo instrumento que eu tinha em casa. A sensação que eu tinha era que não era o mesmo instrumento que eu tinha em casa. Aí eu fiz o seguinte desafio para a vida: se é para tocar, eu quero tocar igual o João Bosco. Consegui? Não. Mas algumas músicas dele eu toco. Então, assim, a minha principal influência para me atrair, me puxar para esse âmbito musical foi João Bosco. Depois de João Bosco foi Tom Jobim. Eu me apaixonei por Tom Jobim de uma forma incrível, de só ouvir Tom Jobim. Você já tinha se formado? Nada. Não. Isso foi muito antes. Isso foi na adolescência. Eu ficava 6, 5 horas com o violão na mão, trabalhando João Bosco e Tom Jobim, João Bosco e Tom Jobim. E depois, automaticamente, veio Elis e Djavan e Milton Nascimento. Essas são as minhas maiores influências: João Bosco, Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento e Djavan. Nossa, que legal, Flávia. É interessante porque João Bosco influenciou muitas pessoas no violão, como você falou. Tem várias teses e dissertações que eu já li sobre o violão de João Bosco, né? Então é muito legal que ele também reverbera em você. Então, antes da gente dar prosseguimento à entrevista, você quer recomendar uma música sua para mostrar um pouco dessas influências que você citou agora pra gente ouvir? Que beleza. Bom, a minha música mais nova, lançada de composição própria, chama-se Solavanco. Eu acho que essa é uma música legal de você ouvir. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir Solavanco. Acho que é Bora de legalzinho. música. Solavanco Bora de Flávia Caetano. Caetano com I. Pra
Pra chegar tem que sair, pra descer tem que subir, só não pode distrair. No caminho percorrido vá se divertir, mas mantenha os pés no chão e segure o corrimão. Vai ter sempre um supetão, solavanco, cacetada, viola no chão. Segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Ande pra frente, subida e descida, vai lá. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Olhe e ande pra frente, subida e descida, vai lá. Pra chegar tem que sair, pra descer tem que subir, só não pode distrair. No caminho percorrido vai se divertir, mas mantenha os pés no chão e segure o corrimão. Vai ter sempre um supetão, solavanco, cacetada, viola no chão. Segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Ande pra frente, subida e descida, vai lá. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Olhe e ande pra frente, subida e descida, vai lá. Da viola no chão, segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Ande pra frente, subida e descida, vai lá. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Segure a corda da vida, não deixe o pulso parar. Com as mãos formamos correntes, o futuro vai se virar. Vai se virar. Legal, Flávia, muito linda a sua música, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu processo de composição mesmo, né? Porque algumas pessoas, quando vão compor uma música, elas escrevem a melodia e depois pensam na harmonia. Já outras pensam na harmonia e depois criam uma melodia em cima. Como é que você faz? Você faz os dois ao mesmo tempo? Você prefere fazer de um jeito ou de outro? Conta um pouquinho pra gente. Eu estou solidificando o meu processo de composição. Para mim é uma seara nova, compor, porque eu comecei gravando canções de amigos, né, de compositores amigos. Eu já tinha algumas músicas compostas, mas como eu não encarava como uma profissão, não levava tão a sério, eu deixava essas músicas escondidinhas. A minha primeira composição que eu gravei chama-se Dia de Lua. Essa música ela veio inteira para mim. Ela veio numa inspiração de um dia, onde eu amanheci, abri a janela, o dia estava lindo, dia de sol e tinha uma lua. Aí eu falei, caraca, né? Que dia lindo, dia de lua. Aí a música começa, dia bonito, a lua lá no céu, enfim. Eu descrevi o que eu estava vendo. E veio a música com letra e melodia e tudo. Agora, nas músicas atuais, eu tenho construído temas, eu tenho pensado sobre coisas e quando eu escrevo, eu vou trabalhando a escrita. Por exemplo, a música que a gente ouviu há pouco, Solavanco, eu pensei em escrever uma música para o povo brasileiro, para esse povo resiliente, esse povo batalhador, esse povo que está sempre em altos e baixos. Eu queria dedicar uma música para o povo brasileiro, que passa por solavancos, né? Então, eu escrevi todo o texto e depois eu tive que me virar para encaixar aquele texto dentro de uma melodia. Então, hoje, o meu processo de composição, que pode mudar, né? Mas ele está sendo solidificado em cima da letra. Eu escrevo um texto em cima de um tema
e depois eu me viro para trabalhar esse tema em cima de uma melodia. Como a música que a gente está falando, é solavanco, não tem como ser um solavanco uma valsa. Solavanco não pode ser uma bossa nova, tem que ser uma música agitada, tem que ser uma música de chamamento. Então, eu penso os temas e penso qual é a característica que aquela música, que aquele tema está pedindo para aquele momento, para que eu, a partir de então, venha pensar na melodia e a harmonia e até os instrumentos que vão compor vão fazer parte dessa composição. É legal, então a sua relação com a composição, na verdade, é mais textual, digamos, poética. Sim. Do que... interessante, bem legal. Eu costumo falar com meus alunos que não tem jeito certo de compor. Eu componho de um jeito. Compor é compor. Se você consegue criar, você consegue fazer da forma que você achar melhor. Então, muito legal saber do seu processo. E já que você falou, né, Flávia, pra gente um pouco sobre o seu processo de produção, de criação musical, que importância é a formação, né? Se você pudesse comentar um pouco para hoje, você observar para a Flávia de hoje, essa formação sólida, essa visão de futuro, essa perspectiva, isso move a gente e faz a gente levantar ou sobreviver a tantos solavancos, né? Sim. A FAMES é a escola que eu almejava entrar. Eu passava pela portinha da FAMES ali como uma pessoa, como um sonho impossível, né? Eu sou do interior do estado, de Cachoeira do Itapemirim, terra de Rubem Braga, também de Roberto Carlos, mas terra de Rubem Braga. E a gente sempre que vinha para cá, eu sempre sonhei com a música, né? E a profissionalização, fazer a faculdade de música era um sonho impossível. Um sonho impossível. Até porque eu queria ser jornalista. Mas, enfim, as coisas mudaram. E quando eu consegui passar no vestibular da FAMES, foi aquele alvoroço, aquele choque. Foi maravilhoso. Por quê? Porque as aulas, elas abriram muitos caminhos para mim. Eu fui autodidata até chegar à FAMES, já na maturidade, eu cheguei na FAMES bem adultinha, né? Já. E eu compunha, eu escrevia, eu tocava de acordo com o meu ouvido. Eu sempre trabalhei o instrumento na escuridão. Então eu ouvia as canções, eu ouvia o rádio e trabalhava na escuridão para eu poder perceber os sons. Então eu trabalhava a percepção da minha audição. E isso, de certa forma, em algum momento, sem o conhecimento teórico, ele te limita. Você chega a um lugar de onde você não sai mais. E eu senti isso na pele. Quando eu passei aqui na FAMES, que é a minha formação musical, muita coisa se abriu. As aulas de harmonia foram maravilhosas. Eu não tive aula de composição, mas eu tive aula de harmonia, e a harmonia foi fundamental para abrir minha cabeça, abrir possibilidades, ver a melhor forma de ensinar, né? A melhor forma de educar. Eu fiz licenciatura, então, assim, como falar melhor com os alunos, e também a harmonia. A harmonia toda, a aula de harmonia, não de composição, que eu não me recordo se eu fiz composição, mas a harmonia que eu fiz foi imprescindível para esse crescimento no meu processo evolutivo musical. Muito legal. Legal você citar a harmonia, não foi combinado, né? Justamente o tema do programa de hoje, está falando sobre harmonia. Então, muito legal saber a importância da FAMES na sua formação, na sua criação, no seu processo enquanto artista. Esse papo foi bem legal, Flávio. Eu queria, para a gente encerrar, que você definisse para a gente o que é música para você. Aí é a pergunta de $1 milhão, né? Para músico, você perguntar o que é a música... a gente teria que fazer uma composição para dizer o que é a música. Eu só sei que a música, ela está na minha vida no meu despertar e no meu adormecer. No sentido de que eu não consigo ficar sem música. Eu definitivamente não consigo ficar sem música. Então eu estou ouvindo música quando estou vindo para o trabalho, eu estou ouvindo música quando estou voltando do trabalho, eu estou pensando nas próximas composições. Próximo álbum? Eu estou pensando já, estou trabalhando o próximo EP, não é álbum, estou trabalhando o próximo EP com todas as músicas compostas por mim. Então, assim, é esse trabalho que está sendo feito agora. Então, música para mim é um respirar.
é um respirar, é um caminhar, é um tudo. Então, sem a música eu não consigo comprar pão direito, sem a música eu não consigo pegar o ônibus direito, sem a música eu não consigo dar as minhas aulas direito, sem a música eu não consigo adorar a Deus, louvar a Deus na igreja que eu faço direito, sem a música eu não consigo fazer nada. Nossa, que legal. Quem quiser saber mais, ouvir mais, pode te encontrar então no Spotify, no Instagram, Flávia. Todas as plataformas digitais, vamos lá, assunto importante, em todas as plataformas digitais, Flávia Caetano com o I. Todas as plataformas. E aí você vai poder ouvir as canções que já estão registradas e fiquem esperando o próximo álbum que vai estar chegando aí daqui a pouquinho com músicas todas de minha composição. Obrigada! Então estamos aqui com Flávia Caetano. Obrigado, Flávia. Então a gente já vai ficando por aqui ao final do programa Desconcertos, nesse dia de feriado. Conta pra gente como é que foi estar com você nesse momento. Foi bom demais ter sua companhia no programa Desconcertos, aqui na 89.1 FM. Isso aí, Kaline, foi muito legal. Falar sobre harmonia, um tema que eu gosto bastante. Gosto de minhas aulas. Um alô para os meus alunos que ouviram o programa, mandaram mensagem pra gente. E até a próxima, até semana que vem, pessoal. Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação, Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.